agora como é que as crianças vão para a fundação. É isso aí. É isso aí. Porque essa é uma grande dúvida, né, das pessoas que querem saber, É. né, qual é o perfil das crianças, de onde vêm essas crianças, né? Ah, eu tenho um menino que mora lá no São Pedro, ele pode ir para a fundação? Sim, ele pode ir para a fundação. Só que aí, o que acontece? A gente tem um fator que dificulta, que é a questão do transporte. Mesmo a prefeitura ofertando para a gente um transporte para as crianças, ela tem uma rota própria, né? E se a gente pegar vários bairros da cidade, o nosso horário fica comprometido, porque a fundação ela é distante. A sede da fundação hoje, ela é distante do centro da cidade, né? Então, o que acontece? Hoje, nós atendemos, em sua maioria, o São Geraldo, o Pacheco, ali uma parte do centro e o Pachequinho, né? E o Dalvo. Né? A maior parte é do Dalvo? Não, a maior parte é do São Geraldo. Sim. Olha para você ver, é bem diferente, né? E aí, como que a criança faz para ela entrar? Primeira coisa, coloca o seu nome na lista de espera. Qualquer momento, liga lá para a Jaqueline, nossa excelente secretária. A Jaqueline vai lá, anota o nome, anota os dados direitinho, e aí ela fica com aquele banco de dados ali. Surgindo a vaga ou entrando no período do cadastro, ela entra em contato com a família e aí a gente começa a fazer uma triagem dessa família. Ela vai fazer uma entrevista e tudo bonitinho. Agora, no início de fevereiro, as educadoras e os funcionários vão à casa das pessoas, fazem as visitas, verificam se as informações estão condizentes com o que elas colocaram lá, informaram para nós no cadastro, e aí a criança inicia as atividades na Fundação Menino Jesus. Então, basicamente, é assim que acontece. Agora, o perfil de criança para atender são aquelas crianças que são beneficiárias de transferências de renda do governo, ou seja, programas aquelas sociais. que têm CadÚnico, né? Ah, mas tem algumas situações em que a gente não vai seguir o CadÚnico porque, às vezes, a família está numa situação extrema de vulnerabilidade. Sim. Né? Às vezes é uma vulnerabilidade relacional e aí ela não tem o perfil para CadÚnico. Então, aí é necessário um estudo diferenciado dessa família e a gente vai fazer um trabalho de fortalecimento dos vínculos familiares e sociais com ela. E esse trabalho humanizado aí, Rita, né? Você, né, disse, né, que entra lá num banco de dados, né? Isso. No banco de espera e depois os monitores aí, né, os funcionários da fundação vão lá fazer uma visita para a família. Esse trabalho aí todo humanizado é o diferencial, né? É o diferencial. E é um trabalho de fato ele é muito artesanal. Sabe? Dá muito trabalho fazer isso. Dá muito trabalho cuidar da família. É muito mais fácil você pegar uma criança, ficar com ela ali 4 horas e não querer saber por que, às vezes, aquela criança não gosta de comer macarrão. Às vezes, o fato dela não gostar de comer macarrão tem muito mais coisa por trás daquilo do que a gente imagina. Sabe? Uma criança, por exemplo, que não sorri para uma foto. Tem muito mais coisa ali por trás. Então, por exemplo, lá na fundação, você falou que a caneca é minha, né? Obrigada. Lá na Todas fundação, as convidadas recebem aqui o presente. Fiquei muito feliz com a caneca. Convidados e convidadas. E gostei da cor. Mas lá na fundação, por exemplo, todas as canecas do café da manhã são coloridas. Então, a pessoa que está servindo o café, ela tem que prestar atenção, às vezes, na cor da caneca que a criança pega. Porque pela cor daquela caneca, e se eu já tenho um histórico da situação familiar daquela criança, às vezes a cor da caneca está me indicando que aquela criança está sofrendo em casa. Então, o diferencial da fundação é estar atento o tempo todo. Porque vamos pensar aqui, a fundação, ela tem uma extensão de terra muito legal. Então, as pessoas às vezes questionam para a gente assim, mas por que vocês não atendem mais? E essa é a pergunta que eu ia fazer. Por que vocês não atendem mais pessoas, né? Da minha boca. Mas a gente... Acho que o pessoal pergunta muito para você sobre isso. Exatamente. Mas a gente acredita que todos os dias a gente precisa de enxergar A gente precisa de fazer a diferença na vida de né? O próprio Guimarães Rosa, ele fala que educação não é avarejo. Não é atacado, ela é avarejo. Então, eu preciso, todos os dias, de passar o gelzinho na cabeça daquele menino. De mostrar para ele um outro tipo de carinho que, às vezes, ele não recebe em casa. Sabe? Então, assim, todos os dias eu preciso de enxergar
um menino. Então, as nossas turmas porque lá o ciclo nosso é assim, a turma dos menorzinhos se chama sementinha. Então, é sementinha, brotinho, sol, girassol e luz. Porque é a etapa daquele que faz um encontro com o transcendente, independente Sim. da religião dele, né? Então, assim, mesmo a gente tendo a espiritualidade salesiana, que é da religião católica, nós acolhemos de braços abertos todas as religiões. E aí a gente faz um trabalho de espiritualidade e de crescimento de vida, um projeto de vida pessoal mesmo. E aí o que acontece? Nessas etapas evolutivas da criança, ela precisa de se encontrar. Né? E nessas etapas também, só te cortando, né? Uhum. Essas etapas, o que acontece? Se você também agregar muita gente lá, você não vai conseguir avaliar essas etapas. Eu não consigo, porque a criança, quando ela entra lá com 6 anos, ela elabora o seu projeto de vida. Sim. Ela tem o seu momento de espiritualidade para ela sentar e ela construir metas a curto, médio e longo prazo. E aí, lá na Fundação tem uma outra coisa muito legal, que é a nossa lojinha. Nós temos uma loja lá dentro, que a gente chama de banco de talentos, né? E armazém de talentos. E aí nós temos um banco lá dentro. Nós temos uma moeda interna. Até a Dinâmica já patrocinou pra gente algumas cédulas, então algumas lojas já compraram essa ideia e tudo. As crianças, elas fazem um projeto de vida, elas colocam essas metas. Quinzenalmente, elas se reúnem com os gerentes do banco dela, que na verdade são os educadores, que são as referências dela, e ela avalia o seu projeto de vida. Então, nós fazemos bem um Big Brother mesmo. Elas entram no paredão com 100 talentos, que é a nossa moeda. E a partir das metas dela, vamos pensar lá, que uma meta dela é ser bonita. Mas ela falou tanto palavrão, ela xingou tanto o motorista do ônibus. Perdeu os talentos. Aí os colegas fazem essa monitoria e aí fala assim, olha, você entrou com 100, mas a sua meta era ser bonita, mas a sua boca tá feia. Entendi. Então você vai sair daqui com 70 talentos. Ela tem um cartãozinho de crédito ou um cheque e ela vai para nossa lojinha com as doações que nós recebemos. E aí, na lojinha, tem o preço real. E aí ela tem que fazer a economia dela para ela comprar aquilo que está na lojinha. E esse trabalho, qual que é a diferença que esse trabalho faz na vida dessas crianças e adolescentes, Rita? É educação para a vida de verdade, né? É inserção no mercado de trabalho. Por exemplo, essa semana agora, semana passada saiu o resultado do IF. 2 adolescentes nossos conseguiram ser aprovados no IF. Apesar da gente não ter um trabalho diretamente de educação, nós não trabalhamos com reforço escolar, mas esse trabalho de fortalecimento da família, de empoderamento do adolescente, da construção do seu projeto de vida, a gente acredita que todo esse processo faz com que o menino tenha um direcionamento. Né? No ano passado, por exemplo, nós fizemos um projeto de empreendedorismo jovem. Então, os meninos aprenderam a fazer um bolo de pote, aprenderam a fazer uma entrevista de emprego, aprenderam a olhar um edital para procurar onde é que ele ia se encaixar no mercado de trabalho. Então, teve todo esse processo. Então, hoje, um menino que consegue passar, por exemplo, a estudar numa escola nossa auxiliadora, que está lá fazendo a sua rifa para conseguir comprar o seu material escolar, para conseguir comprar o seu tablet, para chegar lá na escola bem, isso para nós é um reconhecimento. Isso para nós é sinal de que o nosso trabalho está dando certo. Sabe? Um menino que sai de lá, uma menina que sai, que engravida, mas que cuida bem de seu filho, que a criança não é institucionalizada, que não vai para o abrigamento, sabe? Então, isso é significado de que nossa educação está dando certo, sabe? Hoje, se nós olharmos no abrigo do município, há um índice muito baixo de crianças que passaram pela Fundação Menino Jesus e que foram institucionalizadas. Então, isso para nós é um indicador social de que o fortalecimento de vínculo de fato está acontecendo na instituição.